Mas o mais importante de aprender é colocar em prática. Tá? E o professor Silas sabe sempre direcionar aquilo que nós estudamos para a prática da vida de cada um, para que nós possamos cada vez mais estarmos perto de Cristo. Continuaremos o santuário, a parte 3 hoje. Bem? Vamos inclinar nossas frontes para a oração. Senhor Deus de misericórdia, obrigado, Senhor, por proveres de uma maneira carinhosa, misericordiosa, o perdão para os nossos pecados. Obrigado também por nos ensinar os passos. Obrigado também, Senhor, porque há pessoas que nos trazem as tuas verdades e nós conseguimos entendê-las e nós conseguimos colocá-las em prática. Faça, Senhor, de nós teus servos, faça de nós, Senhor, teus filhos, e que um dia possamos morar eternamente contigo nas mansões celestiais. Abençoa cada um que aqui veio, abençoa também, ilumina o professor Silas, te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Todo mundo que gosta de guiar automóveis, e eu sou daqueles que é apaixonado por automóvel, sonha um dia chegar na Fórmula 1. Então as meninas que me perdoem uma linguagem que vocês não costumam usar, mas os meninos é assim, a gente gosta de correr de kart, a gente gosta de correr, a gente começa com um carrinho de rolimã e passa por uma porção de coisas, e alguns poucos de nós conseguem chegar na Fórmula 1. Esse é o sonho de todo mundo que gosta de automóveis. O que nós vamos tratar hoje aqui é a Fórmula 1 do Adventismo do sétimo dia. É uma pena para você que quem vai falar não seja a pessoa ideal. Eu não sou teólogo, eu não sou uma pessoa que tem um conhecimento profundo desse assunto e estou me atrevendo a entrar naquilo que é a Fórmula 1 do Adventismo do sétimo dia. Há 3 semanas atrás eu disse para você o seguinte: os adventistas do sétimo dia são um povo diferente dos demais, não por causa do sétimo dia. Os batistas guardam o sábado, os judeus guardam o sábado, nem todos os batistas guardam o sábado, mas alguns guardam. Os adventistas são diferentes também não por causa da justificação pela fé. Isso nós aprendemos com os luteranos. A Trindade, nós acreditamos ser bíblica, é algo que nós herdamos dos católicos. Então a questão que eu coloquei há 3 semanas atrás é por que uma igreja adventista do sétimo dia? Se muita gente acredita na volta de Jesus, inclusive os católicos, se muita gente guarda o sábado, inclusive alguns protestantes, então por que ser adventista do sétimo dia? O adventismo do sétimo dia, na sua doutrina mais única, é o que nós vamos discutir hoje aqui. Okay. Única. O que nós vamos tratar hoje aqui, batismo de imersão, os batistas falam disso há muito tempo. Justificação pela fé, os luteranos falam disso há mais de 500 anos. A guarda do sábado está aí, os judeus guardam o sábado há mais de 3.000 anos. Então isso não é novidade dos adventistas do sétimo dia. O que é que temos como uma identidade, algo que seja único? Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Estado dos mortos, falei para você que as testemunhas de Jeová pensam exatamente igual, aquela questão do sono. O que os adventistas têm de único, que faz os adventistas um povo diferente, é a questão do santuário e do juízo que nós vamos tratar hoje aqui. Eu também disse para você que esse é o assunto mais polêmico de todas as doutrinas adventistas. Alguns adventistas não acreditam no que eu vou falar para você. E é capaz que alguns adventistas de carteirinha que estão aqui hoje vão se surpreender com algumas coisas que eu vou dizer. Agora, eu quero começar dizendo o seguinte: eu não inventei nada. Tudo que eu vou falar aqui foram tirados de livros publicados por editoras adventistas do sétimo dia. Isso não é invenção da minha cabeça. Eu não crio doutrina, eu não interpreto doutrina. Eu sou um ventríloco, um sujeito que fica falando até você cansar. Tudo bem? Isso tudo posto, eu preciso de tua atenção redobrada, porque o assunto não é fácil. Eu falei que é a Fórmula 1. Uma coisa é andar de carrinho de rolimã, outra coisa é entrar na tamburela 200 por hora.
Quem não lembra, Tamburello é aquela curva lá na Itália, onde o Senna começou e não terminou. Tudo bem? Bom, então eu preciso da tua atenção, porque o assunto é muito cheio de detalhes. Além disso, o que nós vamos fazer hoje aqui é a parte 3. Então, a maioria de vocês já esteve aqui na parte 1 e na parte 2, e nós vamos fazer aqui um fechamento. A questão do santuário termina hoje. Semana passada, nós tratamos sobre o dia da expiação, e foi muito bom, porque a semana passada, exatamente nesse horário, estava começando o dia da expiação no calendário judaico. Foi uma maravilha poder falar de Yom Kippur às 7h30, sendo que o Yom Kippur tinha começado ao pôr do sol. No nosso caso aqui, às 6h30, fazia 1 hora e pouquinho, o Yom Kippur tinha começado. O Yom Kippur é parte do ritual do santuário do Velho Testamento. Lembram disso? 10º dia do 7º mês, dia sagrado. E qual era a função do Yom Kippur? Vamos deixar a Bíblia falar? Livro de Daniel. Você estava acostumado com o livro de Moisés. Nós vamos começar com Daniel hoje. Daniel capítulo 8, verso 14. Antes da gente ler esse texto, acompanhe o meu raciocínio aqui. Em todo o ritual do santuário, nós tínhamos o conceito de tipo e antítipo. O que era tipo? Símbolo. O que é o antítipo? A realidade. Quando eu falo em dia da expiação, eu me refiro ao dia 10º do 7º mês, me ajudem, tipo. Isso quer dizer o quê? O dia 10º do 7º mês era um símbolo de alguma coisa que iria acontecer. Então, o que essa pergunta quer dizer é o seguinte: quando que vai acontecer? Me ajudem. O verdadeiro dia da expiação. Tudo bem? Antítipo é a realidade. O tipo é uma sombra. O Yom Kippur, que foi celebrado semana passada, é um tipo, um símbolo. Daniel 8,14 diz quando iria acontecer o antítipo do dia da expiação. Dona Antônia, por favor, Daniel 8,14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Eu estou falando agora aqui para aqueles que não são adventistas. Olha só, se tem um verso do Helena, e tem uma porção de outros aqui que não são adventistas ainda, se tem um verso que é adventista do 7º dia, de carteirinha, Daniel 8,14. É a cara e o focinho do adventismo do 7º dia. Dá até para dizer o seguinte: se você não sabe o que é Daniel 8,14, você pode ser batizado, mas você não é adventista. Tudo bem? Não que os adventistas acreditem que Daniel 8,14 é a parte mais importante da Bíblia. Não é. Qual que é o verso mais importante da Bíblia? João 3,16. Os luteranos têm razão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ok? Então esse é o pedaço mais importante da Bíblia, disparado, quilômetros na frente. Agora, Daniel 8,14 é importantíssimo, porque sem Daniel 8,14 não faria sentido os adventistas do 7º dia. Tudo bem? Olha só. O Yom Kippur, vamos voltar lá no Velho Testamento, semana passada. O Yom Kippur era o dia onde o santuário era purificado. E o santuário era purificado de que forma? Sem, me ajudem, sem derramamento de sangue, não há expiação de pecados. O santuário era purificado com sangue. Do mesmo jeito que o santuário era poluído com sangue. Tudo bem? A transferência de sangue do pecador através de um animal substituto para o altar. Depois lá na frente o processo inverso, né?
Agora Daniel 8,14 diz o seguinte: depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário vai ser purificado. Muita gente lê esse texto e não entende o que está escrito por trás. Vamos começar tentando entender o que é uma tarde e manhã. Gênesis 1, verso 5, primeiro capítulo da Bíblia. Por favor, dona Helena, pode ler para nós. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Esse verso é importante por uma porção de razões. Primeiro, porque ele define o que na Bíblia é dia. E olha o que é definido na Bíblia. A tradução da dona Helena diz assim: e houve tarde e manhã, o primeiro dia. A tradução da Nova Linguagem de hoje, e deve ter alguém com ela por aí, diz assim: a noite, é o equivalente tarde aqui, né? A noite passou e veio a manhã. E isso foi o primeiro dia. Esse verso é importante para você entender o que é dia na Bíblia. Para nós hoje, dia é um negócio assim, que começa à meia-noite e termina às 23h59 do outro dia. Não é isso? Isso é o que é dia. Não. Na Bíblia é assim: entrou o sol, começa a noite. Não é isso? Primeiro vem a noite, depois vem a manhã. Primeiro vem a parte escura, depois vem a parte clara. E isso na Bíblia é um dia. É por isso que para os adventistas do sétimo dia e para os judeus, entrou o sol na sexta-feira é sábado, tão sagrado quanto é sábado pela manhã quando a gente vem para a igreja. Entrou o sol sábado à noite é domingo. Nós podemos trabalhar, podemos tocar a vida como a gente toca em qualquer dia da semana. Sábado à noite é um dia comum, sexta-feira à noite é um dia sagrado. Tudo bem? Por causa dessa definição. Muito bem, então agora a gente já sabe que dia é uma porção que começa com a parte escura, depois vem a parte clara. Agora aqui em Daniel 8,14, ele está falando de profecia. E na profecia bíblica, essa expressão tarde e manhã tem um significado muito mais abrangente. Vamos para o livro de Números. Vocês estão aí em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Comigo aqui, ó. Nós já sabemos que tarde e manhã, na definição bíblica, funcionam como um conjunto chamado dia. Só que, quando a Bíblia fala de dia, nem sempre ela está falando de um período de 24 horas. Especialmente a profecia bíblica, quando ela fala de tempo, ela pode estar se referindo a algo muito maior do que 24 horas. É por isso que os teólogos entendem que a profecia bíblica tem um conceito chamado de dia profético. É o que Daniel está falando ali. Ele está fazendo uma profecia, ele está falando de algo que vai acontecer, e está dizendo assim: vai ser necessário 2.300 ou 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias para o santuário ser purificado. Vamos ver como é que a Bíblia define o conceito de dia profético. Números capítulo 14, nós vamos querer o verso 34. 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme os 40 dias que vocês espionaram a terra, um ano para cada dia. Vocês vão saber o que é ficar contra mim. Olha só, quem está falando é Deus, e Ele está falando para o povo de Israel numa situação muito difícil. Eles estavam perto de entrar na terra prometida, e aí então foi enviado um grupo de 12 pessoas para ver se a terra de fato era boa. E o pessoal fez uma investigação e voltou com notícias muito boas e com notícias péssimas. As notícias muito boas é que a terra não só era boa, como era algo espetacular. A Bíblia menciona que eles coletaram um cacho de uva, isso está escrito na Bíblia, e precisou 2 homens para carregar o cacho de uva.
uma parte do cacho de uva no ombro do primeiro e outra parte do cacho de uva lá atrás. E os caras fazendo força montanha acima. Tudo bem? Bom, essa era a parte boa do discurso. A parte ruim é o seguinte, eles voltaram de lá dizendo o seguinte: a turma que mora lá é muito forte, não vai ser fácil conquistar, aliás, não vão conseguir conquistar. A gente viu gente lá de quase 3 metros de altura. Uma das pessoas que moravam lá eram os descendentes de Anak. Mais à frente nós vamos encontrar um deles, Golias. Lembra da história de Davi e Golias? De acordo com a medida bíblica, Golias devia ter por volta de 2,85 metros de altura. E tinha uma porção de gente desse tamanho. Aí calcula gente assim do meu tamanho, 1,60, e o cara com 2,85 e vai dizer: não dá. E eles voltaram de lá com um discurso muito pessimista. Eles tinham passado 40 dias investigando a terra prometida e voltaram de lá dizendo: olha, não vai dar, com Deus e tudo nós não vamos conseguir nada. E aí então Deus disse para ele: então tá, agora vocês vão ver com quantos paus se faz uma canoa. Para cada dia, eles ficaram quantos dias olhando lá? 40. Para cada dia que vocês ficaram lá, vocês vão passar um ano inteiro no deserto. E é por isso que o êxodo durou 40 anos. O êxodo podia ter se resolvido rapidinho, muito rapidinho. Eles estavam prontos para entrar. Tudo bem? Então, em termos proféticos, Deus define aqui que um dia dura, ou na profecia bíblica, um dia pode demorar um ano. Não é só em números que isso acontece. Vamos para o livro de Ezequiel. Você teve em Daniel. O livro de Ezequiel é o que vem antes de Daniel. Ezequiel 4 a 6. Professora Glaci, por favor. Deite-se do lado esquerdo, eu vou colocar sobre você a culpa do povo de Israel. Você ficará deitado ali, carregando o pecado deles durante 390 dias. Porque eu condenei a um dia para cada ano em castigo do povo. Quando você terminar isso, vire do lado direito e carregue o pecado de Judá durante 40 dias, isto é, um dia para cada ano do castigo deles. Eu não vou entrar no detalhe da interpretação por esses espaços de tempo aqui, 390 dias, 40 dias. Esses 390 dias aqui provavelmente é o tempo que o povo de Israel se rebelou contra Deus. É preciso lembrar aqui que Israel já estava dividido em 2 reinos, o do norte em Samaria, o do sul em Judá. Isso tudo não faz muito sentido discutir agora. Mas o fato é o seguinte: Deus diz assim: Israel se rebelou contra mim e você vai ficar um dia deitado de um lado para cada um dos 390 anos que eles se rebelaram contra mim. O povo de Judá ficou rebelado 40 anos, provavelmente esses 40 anos contam a partir da morte de Josias, foi o último rei que valia alguma coisa. De novo, 40 dias, um dia para cada ano. Portanto, quase sempre quando a profecia bíblica trata de tempo, quase sempre quando ela fala de um fato futuro, e quase sempre quando ela usa a expressão dia, a possibilidade é muito grande de que o dia na profecia, na verdade, represente um ano. Isso tudo posto, aquela profecia de Daniel 8,14, quando ela menciona 2.300 dias proféticos, de fato ela está falando de um período muito maior, 2.300 anos. E 2.300 anos é tempo para burro. Se você ler o livro de Daniel... Desde quando ele nasceu Cristo até hoje ele não fez tudo. Exatamente. A dona Ideni é craque no raciocínio. O que ela falou foi o seguinte: desde que Jesus nasceu, não tem 2.300 anos. E é verdade. Veja só, quando você lê a história de Daniel, você vai ver que ele recebe essa visão em Daniel 8,14, e aí ele passa o capítulo 9 de Daniel, quase que todo ele no fundo do poço.
arrebentado. Porque ele sabia, eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque senão o sol vai e a gente não chega no final. Mas vamos lá, é um período enorme de tempo. Leia Daniel 8, Daniel 9, você vai ver o quanto Daniel ficou estressado quando ele ficou sabendo que ia levar 2.300 anos até o Yom Kippur chegar. Agora a pergunta é a seguinte: esse período de 2.300 anos começou quando? Porque lembre-se da nossa primeira pergunta aqui. Eu disse para você que nós estávamos na Fórmula 1, né? Você já está chegando na tamboreta, você nem lembrou que nós começamos num retão lá atrás, né? Então vou voltar de novo, comigo aqui, ó. Eu comecei perguntando assim: quando que o dia da expiação iria encontrar o seu antítipo? Lembra disso? Tá? Aí nós caímos em Daniel 8,14. Dia da expiação é sinônimo de purificação do santuário. Lembra disso? Daniel 8,14 diz que ia levar 2.300 anos até o santuário ser purificado. Muito bem, então nós já sabemos quanto tempo iria levar para o santuário ser purificado. 2.300 anos. Está faltando saber o quê? Eu sei quanto tempo ia levar, eu não sei quando começou. Tudo bem? Vamos ver então agora no livro de Daniel quando que começa essa contagem de tempo. Daniel 9, verso 21. Pode ler para mim, dona Edeni, o verso 21 e o verso 22. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Muito bem. Quando Daniel recebeu a visão no capítulo 8, essa visão para ele foi muito triste, porque o dia mais importante do ano era o dia da expiação. Quando a gente falou disso aqui outra vez, eu me lembro de ter usado o seguinte exemplo. É mais ou menos como um carioca. Tem algum carioca aqui? Não, né? Mas os cariocas sabem que todo ano tem um período que é cara e focinho dos cariocas, né? É o período do Carnaval. Imagina que você chega com um carioca do Morro da Mangueira, estação primeira de Mangueira. Chega para ele e diz assim: olha, meu amigo, o próximo carnaval só vai acontecer daqui 2.300 anos. Como é que você acha que ele vai ficar? Com Daniel aconteceu a mesma coisa. O dia mais importante era o dia da expiação. Toda a sociedade judaica girava em torno disso. E aí vai levar 2.300 anos. Daniel já estava com 80 anos. Qual que era a chance de Daniel ver o dia da expiação acontecer? Nenhuma. Nenhuma. Pior, ele sabia, por uma profecia de Jeremias, que o povo de Israel ia voltar para Jerusalém. Sim, mas nós vamos voltar e o templo não vai ser purificado. Então, o que nós vamos fazer lá? Ele não entendeu nada. Ele faz uma oração cumprida. Capítulo 9 de Daniel começa com a oração. Daniel dizendo: olha, Senhor, tenha misericórdia de nós, por favor. E aí então, enquanto Daniel orava, Deus chama Gabriel e diz o seguinte: eu preciso que você vá voando conversar com Daniel. E você vai explicar para ele o que ele tem que entender. E agora então, Daniel começa a receber a explicação para a visão que ele teve em Daniel 8,14. Dona Cláudia, lê para mim o verso 25, só a primeira parte. Preste atenção, Daniel, e compreenda. Depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém... Está ótimo. A explicação de Gabriel para Daniel é a seguinte: Daniel, veja só, presta atenção aqui, tio. Tem muita coisa aqui que você não vai entender, tá bom? Então, vamos começar com aquilo que você pode entender. Tudo aquilo que você viu lá em Daniel 8,14... começa depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém. Jerusalém ainda estava em ruínas. Ciro ainda não tinha tomado o poder. Ciro foi o primeiro a dar uma ordem para reconstruir Jerusalém. Dario ainda nem existia. Dario deu a segunda ordem para reconstruir Jerusalém. Artaxerxes, o pessoal que está estudando Instituição Escola Sabatina sabe dele, né? Artaxerxes não era nem projeto. E ele foi o último a dar a ordem para reconstruir Jerusalém. Agora acompanha comigo aqui, ó. Ciro deu uma ordem para reconstruir Jerusalém.
Depois, passou um bocado de tempo, Dario deu outra ordem para reconstruir Jerusalém. Depois, passou um bocado de tempo, Artaxerxes deu outra ordem para reconstruir Jerusalém. Por que você acha que Artaxerxes precisou dar uma ordem para reconstruir Jerusalém se Ciro e Dario já tinham dado a ordem? Por que a mãe tem que dizer, Joãozinho, vai guardar aquelas roupas que você jogou no banheiro? Aí se ela diz a segunda vez, Joãozinho, vai guardar a roupa que está no banheiro. Ela só fala a segunda vez por quê? Você está entendendo? Então tem muita gente que começa a criticar os adventistas aí, não, mas tem 300 ordens para reconstruir Jerusalém. Não, tem 3. E só tem 3 por quê? As duas primeiras não resolveram o problema, ok? Então quando você vê quem de fato deu a ordem, que foi aquela que de fato reconstruiu Jerusalém, porque para reconstruir Jerusalém não precisava, aliás, não bastava só ordem, era preciso dinheiro. Ninguém reconstrói sem dinheiro. E mais ainda, era preciso força humana, era preciso segurança. Os vizinhos não queriam a reconstrução da cidade. Você precisa ler um pouquinho de Esdras, Neemias, você vai entender isso aí melhor. Bom, eu vou encurtar a história aqui, ó. Se você correr nos livros da história, você vai ver que essa ordem foi dada por Artaxerxes, rei da Pérsia, em 457 a.C. Alguma coisa aí em torno de 35 anos após a rainha Esther. Quem conhece a história de Esther? Agora é matemática pura, né? Se a contagem dos 2.300 anos começou em 457 antes de Cristo, quando é que ela terminou? Olha só, eu não sei o que você conhece de matemática, mas é mais ou menos assim, ó. É para isso que existem os números negativos, tá? Vamos lá, 457 a.C. é como se fosse menos 457, começou lá atrás, mais 2.300, mais 1. De onde vem esse mais 1? O mais 1 é o seguinte, não teve, na matemática tem número zero. Na matemática é assim, ó, tem o menos 3, aí você soma 1, dá o menos 2, você soma 1, dá menos 1, aí você soma 1, dá 0, você soma 1, dá 1, soma 1, dá 2, mais 1, 3, entendeu? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Na história foi assim, teve o ano 3 a.C., o menos 3. Teve o ano 2 a.C., o menos 2. Teve o 1 a.C., menos 1, e não teve ano 0. Daí já teve o ano 1, foi o ano que Jesus nasceu. E agora eu vou dar um nó legal na tua cabeça. Jesus não nasceu no ano 1, ele nasceu provavelmente no ano menos 4. No ano 4 a.C. É uma barbaridade. Gostei, dona Edith, mas é assim mesmo. Porque assim, o sujeito que fez essa conta, para calcular os anos que nós estamos hoje aqui, errou nas contas, dona Edith. E hoje eles acertaram a contar e chegaram à conclusão que Jesus não nasceu no ano 1, nasceu no ano 4 a.C. É uma barbaridade. Bom, mas vamos ficar só com o que interessa para nós aqui, ó. 457 a.C., mais 2.300, das 2.300 tardes e manhãs, mais 1, que não teve ano 0, termina em 1844. Tudo bem? Muito bem. Agora então, nós sabemos quando começou o período das 2.300 tardes e manhãs, nós sabemos quando terminou, tudo bem? Agora o que nós precisamos saber é o seguinte, a profecia dizia assim, até 2.300 tardes e manhãs me ajudem. Portanto, o que nós precisamos entender é o que é que quer dizer o santuário será purificado. Por exemplo, lá no Yom Kippur, a purificação do santuário significava o quê? Vamos dar uma olhada? Levítico, capítulo 16. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 16, verso 29 e 30. Dona Mercedes, por favor. E isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 do mês. Afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis.
nem o natural, nem o espírito estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos. E sereis purificados de todos os vossos pecados. Olha só, perante o Senhor. A purificação do templo, ou a purificação do santuário, era um processo que acontecia uma vez por ano, que tinha a ver com a eliminação total dos pecados. Os pecados de um ano inteiro eram transferidos para a cabeça de quem? O bode tinha um nome, né? Nem precisamos falar o nome, porque a gente sabe mais ou menos o que isso quer dizer. E esse bode ia, exatamente como a Bíblia diz, para um lugar onde não morava ninguém. Tudo bem? Então os pecados eram eliminados. A questão é a seguinte: em 1844 não havia mais templo em Jerusalém para ser purificado. Aliás, não existe até hoje. É o sonho de consumo de todo judeu ortodoxo reconstruir o templo em Jerusalém. Eles não reconstroem, faz um bocado de tempo que no lugar do templo de Salomão em Jerusalém foi construída uma mesquita. E não é uma mesquita qualquer, é a terceira mesquita mais importante do mundo islâmico. A primeira é Meca, a segunda Medina e a terceira é a mesquita de Jerusalém. Os muçulmanos acreditam que dessa mesquita, melhor, de uma pedra que está dentro dessa mesquita, Maomé subiu ao céu, conversou com Deus, conversou com Jesus Cristo, recebeu instruções, voltou para a terra. Aliás, ele veio a cavalo, um cavalo espetacular que trouxe ele de Meca até Jerusalém, subiu ao céu, conversou com Deus, desceu, pegou o cavalo, voltou, e eles construíram uma mesquita ali. E Israel sabe que se eles derrubarem aquela mesquita, apesar de que aquilo é Estado de Israel, a Terceira Guerra Mundial começou. Então, apesar de ser Estado de Israel, aquilo é um território sagrado para os muçulmanos, e é tão sagrado que, mesmo sendo território de Israel, um judeu não pode entrar ali. Existem soldados de Israel impedindo que um judeu ortodoxo entre ali. Os cristãos só podem entrar ali em condições muito especiais. O cristão pode entrar como turista, jamais para fazer oração. Tudo bem? Muito bom. Mas o sonho de consumo de todo judeu ortodoxo era derrubar aquela mesquita, reconstruir o templo de Jerusalém e começar a oferecer sacrifícios. Mas aquela mesquita está lá há muito tempo. Em 1844 ela já estava lá há muito tempo. Portanto, não existia em 1844 templo em Jerusalém para ser purificado e não existe até hoje. Portanto, a pergunta permanece: o que quer dizer a purificação do templo ou a purificação do santuário? Muita gente, erroneamente, inclusive alguns dos primeiros adventistas não no sentido que a gente conhece hoje do sétimo dia, porque nem existia isso na época, mas pessoas que aguardavam a volta de Jesus, entenderam que a purificação do santuário em 1844 seria a volta de Jesus, que iria purificar o planeta como um todo. E eles esperaram Jesus voltar em 1844, Jesus não voltou, foi uma decepção medonha. Se o templo não existia em Jerusalém para ser purificado, a questão é: onde é que estava esse templo então? Porque a profecia é clara em dizer que até 2.300 tardes e manhãs, me ajudem, o santuário ou o templo será purificado. Não tinha mais santuário aqui para ser purificado, Jesus não voltou. Do que é que Deus estava falando para Daniel? Agora eu preciso do livro do Apocalipse. Vamos lá para o final da Bíblia. Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Por favor, pode ler para mim. Então se abriu o templo de Deus que está no céu, e a arca da aliança foi vista lá dentro. E houve relâmpagos, estrondos, trovões, um terremoto e uma forte chuva de pedra. Apocalipse 11 diz claramente que existe um templo. Me ajudem, aonde? No céu. No céu. No céu. Aí você vai dizer: não, mas o livro do Apocalipse é um livro profético, figurado, fala de cobras e lagartos.
Vamos experimentar Hebreus? Vocês estão em Apocalipse, voltem um pouquinho. Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2. Dona Marta, por favor. O essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, e como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Olha que coisa interessante. Isso aqui não é profecia, aqui ele não está falando de linguagem figurada, não. É Paulo falando aqui, ó. Nós temos um grande sacerdote, o sumo sacerdote, que está onde? No céu. E ele está lá no lugar santíssimo. Olha aqui, ó. Lá no tabernáculo do Sinai, nós tínhamos 3 grandes compartimentos. Lembra? O pátio, que era para gente como você e eu. Lembra disso? O santo, que era para gente como o pastor Walter. E o santíssimo, que era para o chefe do pastor Walter, uma vez por ano. O pastor dos pastores só entrava uma vez por ano. Tudo bem? Então, claramente, Paulo está dizendo aqui que lá no céu nós temos um sumo sacerdote, temos um lugar santíssimo, mais ainda, ele está dizendo que lá no céu está o quê? O verdadeiro templo. E isso faz sentido com o resto da Bíblia, Cláudio, porque se você lembrar de como foi feito o projeto do tabernáculo do Sinai, Deus diz para Moisés: faça, me ajudem, de acordo com o modelo que eu te mostrei lá no monte. Tudo bem? Então Deus entregou para Moisés um modelo e disse: olha, isso aqui é uma cópia do que está lá no céu. Deixa eu começar a responder aqui uma crítica que muitos dos céticos em relação à doutrina do santuário fazem aos adventistas. Então tem gente que diz assim: então tá bom, então vocês acreditam que lá no céu tem uma tenda, tem lá um altar de incenso, tem lá um santo, um santíssimo, um candelabro, fisicamente. Veja só, eu não tive lá no céu, e até onde eu saiba, a maior parte dos teólogos adventistas que escrevem sobre isso também não teve, tá? Então, falar sobre as coisas que estão lá no céu é muita pretensão para todos nós. Eu não sei exatamente como é o céu. Eu sei o que está escrito na Bíblia, que é coisa que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem. Agora, uma coisa eu sei: o que foi passado para Moisés era me ajudem, tipo, era um símbolo. Se existe uma tenda física no céu, Cláudio, eu não sei. Então, eu não sei se existe uma tenda física no céu. Agora, o que eu sei é o seguinte: qual era a função daquela tenda física que existia aqui na terra? Para que o sacerdote entrava, por exemplo, todo dia? Para que ele entrava? Intercessão. O sacerdote entrava todo dia na tenda para fazer intercessão. Ele entrava lá com um incensário, dizendo mais ou menos assim: Senhor, mais um dia terminou. É só o Senhor que tem ideia de quantos pecados nós cometemos. Senhor, continua sendo generoso, misericordioso, perdoa o teu povo. Permita que todo mundo durma bem, que a gente tenha uma noite em paz, que a tua misericórdia nos guarde do mal. E ele saía de lá. Tudo bem? Isso é intercessão. Isso é um tipo. Porque quem que é o verdadeiro intercessor? Jesus. E ele está no céu. E ele está no céu. Então, eu não estou dizendo para você que fisicamente existe um pedaço de couro de cabra na ponta de uma estaca. Aquele santuário era todo feito de peles de animais, né? É biológica. Eu não estou dizendo que existe isso lá no céu. O que eu estou dizendo é que o que existia no tabernáculo do Sinai era um tipo, e o verdadeiro está lá no céu. A Cláudia mencionou a questão da arca. Aquela arca, os 10 mandamentos, está aqui na terra, em algum lugar, escondida. E é a razão principal que os arqueólogos estão fazendo furo em tudo que é lugar que eles podem Israel
O sonho de consumo de qualquer arqueólogo é encontrar a arca. Um negócio que tem 3.500 anos de idade, coberto de ouro por dentro e por fora. Lá dentro tem 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. E esse negócio tem 3.500 anos. Esquece a questão do ouro, esquece do dedo de Deus, se é que dá para esquecer disso. Fica só com os 3.500 anos. Quanto é que vale um negócio desse? Tudo bem? Agora, tudo isso é apenas um tipo da verdadeira que está lá no céu. Então olha só, qualquer que seja a forma física, existe sim um santuário no céu. Como é, Cláudia? Eu não sei, vamos ter que esperar chegar lá. Tudo bem? Mas todos os tipos do santuário apontavam para Jesus e para o seu trabalho de expiação, e hoje ele está no céu. Muito bem, vamos continuar em Hebreus 8, verso 6. Dona Madeleine, por favor. Mas, de fato, Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior ao dos sacerdotes, pois a aliança que ele conseguiu é melhor, porque ela se baseia em promessas de coisas melhores. Muito bem, então não só existe um santuário no céu, não só existe um sumo sacerdote no céu, como isso que está lá é muito melhor do que o que vem aqui para a terra. Por quê? O que é que era usado para expiar os pecados ou para perdoar os pecados do povo de Israel? O que era usado? Sangue de animais. O que é que existe lá no céu que pode perdoar qualquer pecado? O sangue de Jesus. Uau. Enquanto o sacerdote, o pastor Walter do Velho Testamento, entrava com o sangue de um animal dentro do santuário, e isso tinha muita importância, Jesus hoje apresenta o que diante do Pai? O seu próprio sangue. É o que Paulo está dizendo aqui. Jesus tem um serviço muito superior. Portanto, aqui vem a primeira surpresa, especialmente para quem não é adventista. A purificação do santuário de Daniel 8,14, e até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. A purificação do santuário não tinha nada a ver com alguma coisa aqui da terra, porque o único santuário que existia era o santuário do céu. E aí tem muita gente que entende que isso que eu estou falando para você é uma abominação, uma aberração, uma heresia. Porque como é que vai ser necessário purificar o céu? O céu não é o lugar onde Deus está? O lugar de perfeição, o lugar de paz, o lugar de tudo certinho. Se isso é verdade, como é que eu tenho alguma coisa para purificar no céu? Vamos deixar a Bíblia falar? Quando Jesus voltar, todo mundo já foi julgado. Vamos abrir a Bíblia para ler isso? Mateus capítulo 16, primeiro livro do Novo Testamento. Por favor, Edson, lê para nós. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Uma das muitas alegrias da noite de hoje é ter o Edson conosco aqui. O Edson passou uns 40 dias, né, Edson? 45. Você está vendo, ele está contando nos dedos. Ele passou por uma daquelas coisas que a gente só passa uma vez na vida. Estava andando de moto, voltando para Curitiba, aí a senhora veio atrás, ele me contou agora o detalhe ali, ele apagou. Acordou numa ambulância para saber que os dois tinham caído da moto. Ele estava com uma fratura aqui na C7. A esposa tinha algumas fraturas no braço, na perna. Graças a Deus os dois estão vivos. Bom ter você aqui. Que Deus continue abençoando, protegendo. E ele me deu uma boa notícia. Agora ele me falou que ele é ex-motociclista. Lê de novo para nós o texto, Edson, por favor. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez.
Muita gente pensa assim: quando Jesus voltar, nós vamos ter um juízo final. Não. Olha o que está escrito aqui. E quem está falando é Jesus, hein? Eu não sei se você tem aquela Bíblia onde o que Jesus falou está em letra vermelha. Isso é letra vermelha pura. Tá bom? Olha só, Jesus falando. Quando o Filho do Homem era quem? Jesus. Então, Jesus estava falando dele mesmo, né? Quando eu voltar, eu vou julgar todo mundo, é isso? Não. Jesus não vai voltar para julgar ninguém. Ele só vai voltar para nos dar a recompensa. Quando Jesus voltar, todos já foram. É o que eu coloquei antes aqui, né? Quando Jesus voltar, todos já foram julgados. Não vai mais haver julgamento. Tudo bem? E agora então, olha o conceito que vai aparecer aqui. Esse próximo slide é importante, você tem que entender o que está escrito ali. O que era a cerimônia de purificação lá no tabernáculo do Sinai? Um processo pelo qual os pecados eram definitivamente removidos para longe da congregação. Tudo bem? Olha só, a mesma coisa precisa acontecer no céu. No céu. Vai ficar bem claro daqui a pouco por que é no céu. Veja, e esse processo no céu é chamado de purificação. Deus é a própria personificação do bem, do bom, do ético, do responsável, do amor, de todas as coisas boas. Deus podia fazer de muitas formas diferentes, mas Ele escolheu fazer assim. Deus vai mostrar por que alguns pecados vão ser eliminados, e Ele vai mostrar por que outros pecados não vão ser eliminados. Daqui a pouco vai ficar bem claro para quem que Ele vai mostrar, e nós vamos falar muito disso. Mas a purificação do santuário significa que Deus vai apresentar, mostrar, deixar claro quais são os pecados que vão ser eliminados definitivamente. E para isso é preciso que comece aquilo que a Bíblia chama de juízo. A expressão juízo tem várias aplicações, né? A gente diz assim: você precisa tomar juízo, né? Ou pode chegar lá na casa de alguém, um oficial de justiça, dizendo: olha, você precisa aparecer tal dia em juízo. Entendeu? É desse parecer em juízo que eu estou falando, né? Se nós vamos ter um julgamento, veja, tudo isso tem que anteceder a volta de Jesus. Não esqueça do texto que o Edson leu. Quando Ele voltar, todo mundo já foi julgado. Todo mundo já foi julgado. Aquela história de que Jesus vai voltar e você vai ter um milênio de tempo para se arrepender, e a gente prega isso. Isso não tem sustentação bíblica. Quando Jesus voltar, ele várias vezes, é só você ler os últimos sermões de Jesus, Mateus 24, 25, 26, ele conta a parábola das 10 virgens. O que aconteceu? Quando o noivo chegou, elas tiveram uma semana para comprar azeite, se preparar, retocar a maquiagem. Foi isso que aconteceu? Não. O noivo chegou quando? Meia-noite. Estava todo mundo dormindo, inclusive as virgens sensatas. Se você ler a parábola de Jesus, quantas das 10 virgens dormiram? Todas dormiram. Só que 5 tinham café no bule. E quando o anjo chegou, aliás, quando Jesus voltou, ou o noivo chegou, elas entraram para a festa. As outras 5 que estavam com o bule vazio tiveram que sair por aí. Quando elas voltaram com café no bule, o que aconteceu? Bateram na porta e o noivo disse para elas o quê? Nunca vi vocês. Sumam daqui. Tudo bem? Quando Jesus voltar, ninguém vai ser julgado. Quando Jesus voltar, as
pessoas vão ser recompensadas. Portanto, se existe um julgamento, ele tem que acontecer antes e não depois da volta de Jesus. Tudo bem? Agora, se tem um julgamento, vamos começar vendo quem vai ser julgado. De repente, até nós estamos nessa aí, né? Vamos experimentar Coríntios, 2 Coríntios 5, verso 10. Seu José Lima, por favor. 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Muito bem. Olha o que diz Paulo aqui. Quantos que vão ser julgados por Cristo? Todos. Olha, pessoal, não faz muita diferença se você é adventista, pagão, católico, muçulmano, ninguém vai escapar desse juízo. Todos têm que ser julgados. Todos. O pecado perdoado, o pecado registrado. Veja, todo pecado é registrado. Agora, o pecado, quando ele é perdoado, a impressão que a gente tem, de acordo com o que a Bíblia apresenta, é que ele é apagado, retirado. E daí para frente não se fala mais. A Bíblia tem algumas expressões para isso, simbólicas, né? Uma delas diz assim, que Deus perdoa, esquece e lança nas profundezas do mar. E tem gente que diz que ele bota uma plaquinha lá dizendo que é proibido pescar. Mas todo pecado é registrado, todo. Vamos lá. E nem todo é perdoado, né? Vamos para Pedro agora, falando sobre a mesma questão do julgamento. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 17. Pastor Walter, pode ler para nós, por favor? Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Esse slide aqui não ficou muito legal, mas vamos lá. Eu vou tentar mostrar para você o que eu queria com ele. Primeiro, existe uma novidade aqui que é a seguinte. Paulo diz que todos vão ser julgados, né? Pedro aqui está dizendo que o julgamento começa por onde? Então, olha só. Se você estava com a esperança que você é adventista do sétimo dia, você vai ficar lá para o fim da fila, quando Deus já estiver cansado, naquela fase, dizer, não, tá bom, o resto da turma passa. Não. O julgamento começa por onde? Pelo povo de Deus. Então, se você acha que você faz parte do povo de Deus, prepara-te, porque você vai ser o primeiro da fila. Você está entendendo? O julgamento começa pelo povo de Deus. E é por isso que Pedro diz aqui, se o julgamento começa com nós, eu gosto muito do carpure, sabe? É uma expressão que a gente usa lá no interior que eu acho intraduzível. E eu faço questão do erro de português, porque se começa com nós o julgamento, carcune os outros. Como é que vai ficar a situação deles? Tudo bem? Então, não é que a situação deles vai melhorar. Não. A situação vai ser bem difícil, tá? Agora, eu quero te mostrar aqui nesse slide o seguinte. Nem sempre nós temos uma tradução fiel do que está escrito nos textos originais. Isso aqui tudo foi escrito originalmente em grego, né? Então, existe uma palavra no texto original para tempo. Eu não consegui uma Bíblia que tivesse o que eu vou mostrar para você aqui em português. Essa primeira linha que está em inglês, isso aqui está em grego, isso aqui é uma tradução do grego, uma transliteração do grego para o português. Eu quero me ater aqui a duas palavras só. A primeira palavra tempo, esse time aqui, que em inglês é time, tempo. E a outra palavra do inglês é judgment, que quer dizer juízo ou julgamento. Ok? Tempo e julgamento. Então está aqui, tempo e julgamento. Essa bolinha tinha que estar aqui em cima de tempo, tá? Tempo e julgamento. Tempo e julgamento. Lá no grego está assim, ó. Kairos, tempo. E
crima, julgamento. Tudo bem? Então, em grego está escrito assim, kairos tu crima. Esse tu quer dizer para. Então, kairos é tempo, crima é julgamento. Não tem esse rescam. Esse rescam aqui do inglês é aquilo que diz assim, o tempo do julgamento já chegou. Não. Originalmente isso aqui está dito assim, o tempo do julgamento começa pelo povo de Deus. Não está dizendo no original, Pedro não está dizendo que nos dias dele o julgamento já tinha começado. O que ele está dizendo é assim, o tempo do julgamento começa pelo povo de Deus. Tudo bem? E isso é uma coisa que qualquer um de vocês pode fazer, independente de conhecer grego. Eu não conheço grego. Agora, você corre na internet, você vai encontrar como é que está esse negócio escrito em grego. Aí você pega as palavrinhas e corre atrás do significado delas e você vai ver o que realmente está escrito ali. E você não precisa ser um catedrático em nenhuma das línguas bíblicas. Tudo bem? Cada vez que você tiver um verso difícil na Bíblia, faz o que eu fiz aqui. Pega ele numa linguagem que você entenda e corre atrás de um texto que tenha isso no original. Vai atrás da palavrinha. Você quer ver só? Se isso aqui tivesse num browser, todo mundo conhece o negócio aí de Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, tudo bem? Todo mundo sabe que é browser, né? Aquele negócio que você entra na internet, você digita www. alguma coisa, certo? Se você der um Ctrl+C aqui, em cima de Kairos, Ctrl+C, todo mundo sabe que é Ctrl+C, né? Seleciona, Ctrl+C, tudo bem? Ctrl+C, vai lá no browser, Ctrl+V, todo mundo sabe que é Ctrl+V, né? Ctrl+C e Ctrl+V, e dá um Enter, tudo bem? Mesmo sem você saber, Cláudio, o que é Kairos, o Google vai mostrar para você. Ele vai dizer, Kairos é uma palavra do grego, quer dizer tempo, isso e aquilo, aparece nisso, aparece naquilo. Tudo bem? Agora vamos ver o que é que vai ser julgado. Eclesiastes, capítulo 12. Metade da Bíblia ali, Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Seu Eloy, pode ler para nós? Porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Olha o que diz aqui Salomão, hein? O autor de Eclesiastes é Salomão. Nós vamos ter que prestar conta de tudo. De tudo. De tudo. Ok? Então, o que vai ser julgado? Tudo. O pessoal do direito costuma usar a seguinte expressão: onde é que está o alto do processo? Os autos do processo. As provas. Vamos ver onde é que estão as provas? Apocalipse, capítulo 20, verso 12. Luiz, por favor. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Portanto, as provas, os autos do processo estão aonde? Isso tudo está lá no céu. Foram abertos livros, inclusive o livro da vida. No livro da vida, me ajudem, estão os nomes daqueles. A dona Edeni é ótima, hein? Ela disse assim: o nome de todos nós. Que Deus me ouça. Faltou um amém. Amém, né, dona Edeni? Amém. Deus ouça a senhora. Então, no livro da vida estão os nomes daqueles que tiveram seus pecados perdoados. Agora, lá no céu não estão só os nomes daqueles que têm os pecados perdoados. Tem as outras barbaridades que a turma fez. E isso precisa ser, usando uma linguagem de Daniel 8,14, isso precisa ser purificado, precisa ser apagado, precisa ser eliminado de alguma forma. Hoje todo mundo que vai a juízo costuma levar um advogado. Portanto, a pergunta é: quem é o nosso advogado?
uma informação que eu não tinha, e estudando para essa semana descobri isso. No Israel do Velho Testamento não existia esse conceito de advogado. O sujeito, quando se apresentava diante de um juiz, ele se apresentava sozinho, tinha que fazer a própria defesa. Tinha testemunha, tinha acusação e tal, mas não tinha advogado, você tinha que se defender. Graças a Deus existem advogados, né? E vejam quem é o nosso advogado. Primeira carta de João, pouco antes do Apocalipse, capítulo 2, verso 1 e 2. Seu Irani, por favor. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Portanto, Jesus claramente é aquele que nos defende, é o nosso advogado. Eu já falei disso aqui, vou repetir. Jesus é um advogado que nunca perdeu uma causa. O problema é o seguinte: nenhum advogado pode defender alguém que não tenha passado para ele a procuração. Portanto, nenhum advogado pode defender alguém sem procuração. Portanto, a pergunta que eu faço para você no meio da noite é a seguinte: você já passou a procuração para Jesus? Se você passou, você está naquela turma da Dona Ideni, é o nome do livro da vida. Se você não passou, não vai esperar o cartório abrir amanhã, hein? Hoje, ok? Bom, já vimos quem é o advogado, agora vamos ver quem é o juiz. João 5, 22 e 23. Dona Viviane, por favor. O Pai ninguém julga, mas deu o Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Portanto, Jesus não é só o nosso advogado, ele também é o nosso juiz. Lembre-se que quando a gente fala da Trindade, nós estamos falando de algo muito maior do que qualquer coisa que nós jamais vamos entender, tá? Então, o verdadeiro relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é algo que não vai caber na nossa cabeça, do mesmo jeito que a água do oceano não cabe num copo, né? Bom, já vimos que vamos ser julgados. Quantos de nós? Todos. E se nós fazemos parte do povo de Deus, não só nós vamos ser julgados, como vamos ser julgados por primeiro. Bom, mas também vimos que temos um advogado. Vimos que as provas estão nos livros do céu. Vimos que o mesmo advogado é o nosso juiz. E agora então a questão é como é que nós vamos ser absolvidos. Romanos, capítulo 8, verso 1. Graças a Deus por Romanos 8, verso 1. Pode ler para nós, Dona Ideni? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu vou pedir para a Dona Ideni ler o texto de novo, e você presta atenção, e se você gostar do texto, produz um amém daqueles que mostram que você tem café no olho. Vamos ver, Dona Ideni. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém. Nenhuma condenação há. Resumindo, todos aqueles que estão em Cristo Jesus estão absolvidos, salvos. Essa expressão estar em Cristo Jesus, aqui nessa tradução está assim: estão unidos com Cristo Jesus. E agora a pergunta é: o que é que quer dizer estar em Cristo Jesus? Ou o que quer dizer estar unido com Cristo Jesus? Vamos para João, lá no finzinho da Bíblia. Primeira carta de João, nós tivemos lá agora há pouco, né? Capítulo 2, o verso 3, 4, 5 e 6. Por favor, Dona Cláudia. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos,
é mentiroso e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Amém. Olha só, a pergunta que nós queríamos a resposta é: como é que nós sabemos que estamos unidos com Cristo? Tudo bem? Olha como é que começa esse texto. Se você obedece o quê? Os mandamentos de Deus, então você está unido com Ele. Tudo bem? A melhor maneira de um filho mostrar para o papai e para a mamãe que ama o papai e a mamãe é fazer o quê? O que o papai e a mamãe pedem, mesmo quando ele não entende. Não entende. Não entendo porque não posso colocar o dedo na tomada, mas a mamãe falou, não deve ser coisa muito boa, não vou pôr o dedo na tomada. Pronto. O dia que ele entender da diferença de potencial, de 220 watts, do direito tributário, do retorrado, ele vai agradecer ao mamãe, obrigado, porque a senhora nunca deixou colocar o dedo na tomada. Percebeu? Os mandamentos estão aí para levar a gente para o céu? Não, claro que não. Não. Os mandamentos estão aí para trazer o céu para a terra. A melhor maneira de você mostrar que está unido com Deus é fazer o que Ele pediu para você fazer. Mesmo que você não entenda, nem tudo o que Deus pede para nós somos capazes de explicar. Por exemplo, por que Deus pediu sábado e não a segunda-feira? Eu não sei. Ele podia ter feito tudo em 2 dias? Claro que podia. Por que começou a contar? Domingo, pois é, mas eu não sei. O que eu sei é que Ele pediu. E daí para frente, isso me basta. Muito bem. Então já vimos todas as etapas do julgamento. Quantos vão ser julgados? Todos. Onde é que estão as provas? No céu. O julgamento começa por quem? Agora eu vou ser pretensioso, né? Vou acreditar que eu faço parte do povo de Deus, né? Então vamos lá. Se eu faço parte do povo de Deus, o julgamento vai começar por onde? Por gente como eu, por gente como você. Nós temos direito a advogado? Sim. Mas ele também é o nosso juiz. E a melhor maneira de você mostrar que quer ser absolvido é fazer o que ele fez. Tudo bem? Muito bem. Isso posto, agora está aí uma pergunta que a maioria dos adventistas tem grande dificuldade para responder. E aqui é o calo da tal doutrina do juízo investigativo. Ela é criticada por muita gente, inclusive por adventistas do sétimo dia. Nós já tivemos casos de pastores adventistas do sétimo dia que não acreditavam nisso. Bom, o primeiro problema aqui é o seguinte. Então significa que vocês acreditam que Deus está fazendo um juízo no céu para saber quais são os pecados que podem ser perdoados, quais os que não podem. É assim mesmo que vocês acreditam? É bem assim mesmo. Beleza. Agora então responda para mim o seguinte. O Deus de vocês não é onisciente? Qual que é a resposta, seu professor? Sim. Se Deus é onisciente, então por que Deus precisa ficar escarfunchando a minha vida lá para saber se eu tenho pecado que não foi perdoado? Será que Deus já não sabia disso antes de eu nascer? Será que Deus já não sabia disso antes da minha mãe nascer? Sim. Será que Deus não sabia disso uma semana antes de ele criar Adão e Eva? Sim. Então, que barbaridade é essa de juízo investigativo? Olha só, Deus não precisa do juízo investigativo para saber se os meus pecados, se os teus pecados, se os pecados da humanidade vão ser ou não vão ser perdoados. Ele nunca precisou disso, ele sempre soube disso. E agora ele começou a ficar cada vez fazendo menos sentido, né? Se Deus já sabia de tudo antes, se Deus não precisa investigar para saber quem vai ser perdoado, então a pergunta que não quer calar é para que serve esse trem chamado juízo investigativo? E agora nós chegamos na Fórmula 1, na sua essência do Adventismo do sétimo dia.
Eu vou botar o próximo slide aí, e eu nem me atrevi a colocar palavras minhas, eu coloquei um abre aspas para uma doutrina adventista do sétimo dia, é a 24ª. Eu vou pedir para o seu Florisvaldo ler para nós. O juízo investigativo revela aos seres celestiais quem dentre os mortos será digno de ter parte na primeira ressurreição. Também torna quem dentre os vivos está preparado para a transladação ao seu reino eterno. Obrigado, senhor Cruz. Olha só, é aqui que muitos adventistas se enrolam, hein? Que muitos adventistas, e é possível que aqui que alguns daqueles mais antigos vão se lembrar disso, que foram ensinados mais ou menos assim, que o juízo investigativo é um processo onde Deus senta no trono, puxa o óculos, acerta a barba e diz: traz lá o livro do Erison. E agora eu vou investigar a vida do Erison nos últimos detalhes. Se esse cara tem um pecado não perdoado, ele vai para o quinto dos infernos. E começa a analisar que Deus é rigoroso. Não é assim? Pessoal, isso é uma barbaridade nossa com Deus. Deus nunca precisou nada disso. Agora, olha qual é a função do juiz investigativo, e aí vem a surpresa. O juiz investigativo não é para Deus. O juiz investigativo é para as outras criaturas que Deus fez. Presta atenção no que eu vou te dizer, porque isso é muito sério. Olha só. O sofrimento nosso aqui na Terra é medonho. Você sabe disso. Todo dia tem barbaridades de toda ordem. Todo dia. E veja, o nosso sofrimento não é só nosso. Muita gente nesse universo de Deus, quando olha para cá, não entende nada do que está acontecendo. E eles ficam desesperados, eles ficam: meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? É mais ou menos assim. Uma família perfeita, mas tem um lá que não vale nada, está envolvido com drogas, está envolvido com assalto à mão armada. Como é que essa família vai ser feliz? Dá para dizer que uma família é perfeita na sua definição absoluta se tem alguém envolvido com tráfico de drogas? Não. Dá para dizer que esse universo de Deus é perfeito mesmo sabendo que é só o planeta Terra que está metido nessa confusão? Não. Tem vários textos da Bíblia que mencionam isso. Um deles diz assim, que o universo inteiro geme, sofre, é triste. Claro que tem muita alegria, tem muita felicidade, a maioria das pessoas tem acesso direto a Deus. É nós que estamos nesse buraco aqui, mas isso não alivia a situação deles. E veja só, essa questão referente ao pecado é algo muito mais sério do que nós jamais vamos ser capazes de imaginar. Quer um exemplo? Ok, nós temos uma inteligência mediana, nascemos num mundo cheio de confusão e tudo bem, a gente não vale nada, tá. Só que é o seguinte, o pecado não começou com a gente. Começou entre quem? Entre os anjos. E os anjos eram bem mais espertos do que a gente, mesmo quando a gente foi criado. Se você comparar Adão e Eva com os anjos, eles não davam nem para largar. E não foi um anjo só que se envolveu nessa confusão. A Bíblia diz que de cada 3, um se meteu nisso. Portanto, essa maldição chamada pecado, a apologética é uma palavra que os teólogos gostam de usar quando eles querem defender uma ideia. Então, a defesa do pecado, apresentar como sendo bom uma porcaria, apresentar a morte como sendo melhor que a vida, foi isso que Adão e Eva conseguiram ser convencidos pela serpente. Isso tudo começou aqui na terra? Não, começou lá no céu. Isso é fortíssimo. É muito provável
que mesmo entre os anjos que ficaram com Deus, muitos tinham dúvida. Muitos tinham dúvida. Muitos tinham dúvida. E o pecado colocou Deus numa saia tão justa, que se Deus tivesse destruído o pecado quando ele começou, o resto das criaturas de Deus teriam pensado mais ou menos assim: se eles tinham razão, está falando daquela turma que Deus fulminou, se eles tinham razão, eu não sei. Eu só sei o seguinte: se um dia Deus espirrar, eu vou dizer saúde, porque eu não quero ser fulminado. Você está entendendo? Eles iriam obedecer Deus por temor, jamais por amor. E olha só, biblicamente falando, todo pecado, antes de qualquer coisa, é um pecado contra Deus. Todo pecado. Porque quando a gente escolhe pecar, a gente está escolhendo fazer algo que Deus não gosta. E olha o que Deus quer. Ele quer colocar ponto final nisso. Só que Ele quer fazer isso de forma que não só seja justo, mas de forma que todo mundo se convença que é justo. Vai chegar um dia, eu já li esse texto com vocês, está em Filipenses. Vai chegar um dia em que todo joelho, no céu, na terra, entre os vivos e aqueles mortos que ressuscitaram, entre os santos e os ímpios, entre os bons e os maus, entre todos os criados por Deus, todos vão se ajoelhar diante de Deus, inclusive o diabo em pessoa, e reconhecer que Deus é justo, que Deus não teve nenhuma culpa, que tudo que Deus fez estava corretíssimo, e que aqueles que estão salvos porque pela graça de Deus foram aceitos assim. Aqueles que estão perdidos porque escolheram assim. Os perdidos vão reconhecer a justiça de Deus. Agora, nesse momento, Deus não está preocupado com aqueles que se perderam. Não. Tem muita gente que já morreu, está perdido, não tem mais o que fazer por esse pessoal. O que Deus está preocupado nesse momento que eu estou falando para você, exatamente agora, Deus está mostrando para todas as criaturas do universo dele inteiro por que gente como você e eu pode se salvar. Então ele está pegando a senhora, dona Edeni, e está mostrando o seu caso diante das outras criaturas. Ele está dizendo o seguinte: olha, a dona Edeni, me perdoe, a dona Edeni tem grandes problemas, mas veja, ela procurou viver melhor do que ela pôde. E aí Jesus, o seu advogado, vai dizer: eu perdoei os pecados dela. E ele vai dizer para as outras pessoas algo mais ou menos assim, dona Edeni. Jesus falando em nome da senhora: eu conheço a dona Edeni, podem ter certeza, eu vou trazer a dona Edeni para cá, ela nunca mais vai criar confusão nenhuma. Está entendendo? Olha a grande preocupação que tem os outros seres criados. Que tal que eu traga um sujeito para cá? Nós estamos vivendo num mundo de perfeição, tudo bem? E esse cara vem e daqui a pouco a confusão começa tudo de novo. O que acontece quando um sujeito vem do estrangeiro para dentro do país? A imigração serve para muitas coisas, certo? Imagine que o cara está trazendo uma doença que nós não temos aqui. O que a imigração tem que fazer? Segura esse cara, bota esse cara de quarentena, melhor, manda esse cara de volta. Pessoal, o pecado é uma doença que não existe no resto do universo de Deus. Então, dona Edeni, para a senhora chegar no céu, Deus vai ter que convencer o resto da turma que a senhora não vai trazer o pecado de volta. Para que eu chegue lá no céu, Deus vai ter que convencer o resto da turma que de fato eu vou lá e não vou criar uma confusão de novo. Você está entendendo? O juízo investigativo, e essa é a grande surpresa para a maioria dos adventistas do sétimo dia, não é para Deus. Deus não precisa disso.
O juízo investigativo é para os outros seres que Deus criou, para os anjos. O livro de Jó diz que Deus de vez em quando se reúne com os seres criados. Jó começa bem assim: num dia em que todas as criaturas se apresentavam diante de Deus, veio lá o pica-fumo, desgraçado. Tudo bem? Bom, Deus tem... Veja, Deus podia fazer do jeito que Ele quisesse, Ele é dono de tudo. Mas Deus gosta, não me pergunte por quê, mas Deus gosta de dar explicação. Então, quando Ele trouxer os resgatados desse planeta medonho para dentro da perfeição do céu, primeiro Ele vai convencer todo mundo que já está lá de que vocês não vão criar confusão, que vocês são gente boa. E veja, Deus não usa aquilo que a gente costuma fazer aqui, não. Faz porque eu estou mandando, acredita no que eu estou falando. Não. Ele vai pegar o caso de cada um e vai dizer: olha, pode acreditar, veja, por isso, está convencido? Não, senhor, aqui eu tenho ainda mais uma questão. Então tá bom, pergunta. Está entendendo o meu português? O juízo investigativo não é para Deus, o juízo investigativo é para aquelas pessoas que Deus criou. E Deus está mostrando para elas por que gente como você e eu podemos ser trazidos de volta para a perfeição sem trazer o vírus do pecado conosco. Essa é a primeira parte do juízo. Tudo bem? Depois, eu não vou falar disso hoje aqui, a gente já falou, mas eu vou tocar nesse assunto. Depois vai ter um período de 1000 anos. Para que esses 1000 anos? Aí sim, para gente como nós, saber primeiro por que nós estamos lá, e depois por que os outros estão lá, e depois por que tem gente que não está lá. Esse período de 1000 anos aí não tem nada mais a ver com as criaturas celestiais. Essa turma está recebendo as respostas que eles querem agora. Os 1000 anos é só para os salvos. Depois dos 1000 anos, ressuscitam os ímpios, e aí Deus vai explicar para os perdidos por que eles não podem vir para o céu. Quando todas essas explicações terminarem, Deus já explicou, nesse momento Ele está explicando para os seres criados por que gente como você e eu pode ir para o céu. Quando terminar isso, Jesus volta, e aí Ele vai explicar para aqueles que forem para o céu por que você está lá, por que o outro está lá, por que tem gente que não está lá. 1000 anos só de explicação. Depois disso Ele volta aqui, ressuscita os que não valem nada e vai explicar para aqueles que não valem nada por que eles não valem nada. Quando tudo isso tiver respondido, tudo tiver respondido, aí vem o texto de Filipenses. Nesse momento, todo joelho vai se dobrar, no céu e na terra, entre os salvos e os perdidos, e todo mundo vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém. Aí vem o inferno de fogo. Os ímpios são destruídos, sabendo que vão ser destruídos de forma justa. Não vai ter um ímpio, nem o diabo, reclamando do seu destino final. E daí para frente Deus vai poder dar uma chave de galão desse negócio chamado pecado e vai dizer: olha, agora acabou, agora é paz, alegria, felicidade. Você está entendendo o que é o juízo investigativo? E isso que eu falei para você aqui, você não vai encontrar em nenhuma outra denominação cristã. Nenhuma. Isso é adventismo do sétimo dia. E é por isso que esse assunto é importante para nós. Agora, eu falei uma porção de coisas aqui, né? Citei um texto, que é um texto clássico nosso, isso faz parte do nosso conjunto de doutrinas. Está na hora de ler a Bíblia para ver se tem suporte na Bíblia para tudo isso que eu falei para você. Vamos para Daniel 7, 9 a 10? Por favor, dona Janaína, Daniel 7, 9 a 10. Continuei olhando, e aqui foram postos nos tronos dos anciãos dias e das Sua veste era branca como a neve, os cabelos sobre a cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamados de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Olha aqui, esse juízo, vamos de novo aqui, ó.
Esse juízo, conforme nós vimos, é depois que Jesus volta, certo? Não. Esse juízo é antes da volta de Jesus. E veja, a Bíblia fala em milhares. Vamos deixar o Apocalipse falar um pouco sobre isso? Apocalipse 5, 11 a 13. Seu Irani, pode ler para nós, por favor? Eu ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Maravilha. E esse texto aqui ainda está no futuro, hein? Olha o que vai acontecer em algum momento no futuro. Essa etapa do juízo investigativo vai terminar. Quando isso acontecer, todas as criaturas no universo de Deus entenderam por que algumas pessoas vão se salvar e por que algumas pessoas vão se perder. E agora então, olha só, os anjos e todas as criaturas do universo, aqui nós estamos falando daqueles que não caíram, reconhecem a justiça dos juízos de Deus. Está ótimo. Veja, quando você chegar lá no céu, não vai ter ninguém olhando para você assim: não sei não, hein, esse pessoal, eu vou esperar 1000 anos para ver o que vai dar, não quero chegar perto dessa turma. Tudo bem? Não. As perguntas que eles tinham que fazer, a investigação que eles tinham que fazer sobre a tua vida, a tua ficha corrida, isso tudo eles já fizeram. Quando você chegar lá, eles vão te receber de braços abertos, porque eles sabem que Deus não só tem sabedoria, como Deus é aquele que tem o direito à honra, e Ele pode sim avalizar você. Se Deus avalizou você, Ele vai dizer assim: se Deus avalizou você, não sou eu que vou colocar nenhum tipo de objeção. Vem cá que eu quero te dar um abraço. Amém. Tudo bem? Muito bem. Agora eu vou colocar aqui uma pergunta e eu quero que você pense na resposta mais sincera que você puder para ela. Você acha que isso é verdade ou é bobagem? Se eu te perguntasse assim: qual que é a primeira coisa que vem à tua mente quando eu te digo que você vai ser julgado por Deus? Que óbvio. Você está perdido. Qual que é a primeira coisa? Honestamente, você vai dizer assim: não, que alegria, hoje eu vou ser julgado por Deus. Ó, a Kika deu risada. Vamos esquecer o juízo de Deus. Honestamente, tem alguém aqui que troca o que vai fazer amanhã para ser julgado em qualquer desses tribunais aqui da terra? Não, eu tenho um dentista para ir, mas eu prefiro ser julgado. O pessoal da 13ª vara. É assim? Tem alguém que vai lá. Dentista é uma coisa terrível. Ninguém vai no dentista porque quer. Me perdoe. Se tiver algum dentista aqui, ninguém que eu conheça em sã consciência vai lá numa vara da justiça e dizer: ô seu juiz, dá para o senhor me julgar hoje? Tem alguém que faz isso? Honestamente, ser julgado é algo bom? É péssimo. E ser julgado por Deus? Mais ainda. Pior ainda. Essa é a primeira impressão que a gente tem. Tudo bem? Eu tenho mais uns 15 minutos agora para convencer você que a melhor notícia da Bíblia é que você vai ser julgado por Deus. Amém. Preste atenção no que vem agora. A primeira boa notícia é a seguinte: Deus vai julgar você a teu favor. Vamos deixar a Bíblia falar? Daniel 7, 22. Até que veio o ancião de Dias e fez justiça aos santos
do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos construíram o reino. Olha aqui, a tradução clássica diz que Deus fez justiça, né? Olha só o que é fazer justiça, na opinião de Deus, quando Ele trata de gente como você. Ele julga a favor. Não me peça para explicar Deus, mas o que Deus faz é, uma vez que você assina aquela procuração que a gente mencionou, Deus julga a favor. Deus julga a favor. Um juiz parcial. Exatamente, e a nosso favor, né? Veja, você vai dizer, não, mas Daniel é um livro profético, ele fala muita coisa que a gente não entende. Dona Jaqueline lê para nós em João 5:24. Aqui é Jesus falando, e aqui não é profecia, hein? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Bom, Jesus dizendo, quem ouve as minhas palavras não será julgado, já tem vida eterna garantida. Como é que você vai ter medo de um juiz que vai te absolver e vai te dar vida eterna? Ou você tem medo de vida eterna? Não, senhor, vida eterna não, por favor, o senhor me arruma alguma coisa aí, no máximo uns 200 anos, mas vida eterna não, senhor, só com alegria, com prosperidade, com paz, sem inflação, sem ter que trabalhar. Ah não, senhor, não, isso eu não quero. Você está de brincadeira, né, meu? Quando Deus promete absolvição, quando Ele promete vida eterna, isso é uma belíssima notícia. Deixa eu mostrar para vocês o exemplo de alguém na Bíblia que podia ter muito medo do juízo de Deus. Você já ouviu falar de alguém chamado Davi? Um exemplo de retidão, certo? Barbaridade. Davi tinha as mãos tão sujas de sangue, quando ele chegou no final da vida. Davi não só tinha as mãos sujas de sangue, como ele andava com gente que a tua mãe não ia provar. Então, se você vivesse nos dias de Davi e contasse para a mamãe que você estava saindo da turma de Davi, a mamãe ia ficar horrorizada, né? O pessoal que andava com Davi era gente que barra pesada é pouca coisa. Um deles, uma vez, assim, só para se divertir, eles encontraram um leão no meio de um buraco. E os caras estavam tudo olhando, o leão lá no buraco, preso no buraco. E um conversa com o outro, e o cara diz assim, eu duvido que você vai lá e puxa o rabo do leão. O cara diz assim, não só vou puxar o rabo, como vou matar o desgraçado. Ah, você mata? Então pula lá. Imagina a situação. Um leão no buraco e um cara pula lá para matar o leão. É uma coisa medonha, né? Veja, existe uma diferença medonha entre você, num golpe de sorte, se atracar com um leão e conseguir enfiar a faca e matar o leão. Isso é uma coisa. Outra coisa é você pular num buraco com um leão aquado. Aí, nesse caso, você está querendo mostrar para o leão que quem está correndo risco de vida é o leão. Esse soldado de Davi fez isso. Entrou lá na toca, pegou o leão aquado e matou o infeliz. Trouxe a ajuda dele e disse, está aqui, pronto. Esse era o tipo de gente que andava com Davi. Tudo bem? Quando chegou no fim da vida, Davi queria construir uma igreja para Deus. Deus disse, não. As tuas mãos estão muito sujas de sangue. Você não vai construir para mim. Davi cometeu todo tipo de barbaridade. Todo tipo de barbaridade. A história dele com Urias, Batseba, é uma coisa assim abominável. Certo? Então, se tem alguém que devia ter horror a julgamento de Deus, é Davi. E olha que Davi queria que Deus julgasse ele. Vamos deixar ele falar? Salmos. Então vamos começar com o Salmo 35, verso 24. Dona Marta, por favor. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Olha Davi pedindo para Deus, me ajude, julga-me. E ele está colocando em que tempo? No presente. Julga-me.
A Cláudia vai ler o mesmo texto, só que agora na nova tradução da linguagem de hoje. Veja o que Davi queria dizer com julga-me. Por favor, Cláudia. Ó Senhor Deus, Tu és justo, por isso declaro que estou inocente. Ó meu Deus, não deixe que os meus inimigos se alegrem à minha custa. Olha que maravilha. Davi, um sujeito que quebrou tudo que é mandamento com requintes de crueldade. Ele queria que Deus o julgasse, porque ele sabia que quando Deus o julgasse, Deus ia declarar ele inocente. Se Davi podia ser declarado inocente, então qualquer pessoa pode ser declarada como inocente. Basta que tenha assinado a procuração, tenha elegido Jesus como advogado, tenha procurado pedir perdão, e Davi fez isso. Davi cometeu as barbaridades que cometeu. Agora, Davi tinha uma qualidade espetacular que pouquíssima gente tem, especialmente na situação dele. Quando ele fez a barbaridade que fez com Batseba, a mulher era casada com o general dele, ele traiu o general, olha, foi, meu Deus, mandou matar o general para ficar com a mulher, porque a mulher estava grávida. Bom, e aí ele tentou fazer como se tivesse acontecido nada, né? Aí chegou o homem de Deus, botou o dedo no focinho de Davi, chamasse Natan, o homem de Deus, meteu o dedo no focinho de Davi e disse: olha, você não vale nada, você não vale nada. Davi era rei em Israel, Davi era rei. Davi podia ter mandado matar o homem de Deus. Manassés fez isso, mandou serrar Isaías, serrou Isaías. Davi podia ter feito exatamente a mesma coisa. O que Davi fez? Quando Natan disse para ele: você não vale nada, Davi respondeu: e você tem razão, eu não valho mesmo. E aí ele vai e escreve o Salmo 51. Uau! É uma pérola. Salmo 51 é o salmo do arrependimento. Ali Davi abre o coração a Deus e diz: purifica-me, porque eu não posso me purificar. Então, apesar de Davi ter feito as barbaridades que fez, como é que ele tinha certeza que Deus ia declarar inocente? Porque ele tinha confiança, né? Pedido perdão. Ponto. Ele tinha pedido perdão. E veja, não foi um perdão da boca para fora. Ele de fato se arrependeu. Agora vem um raciocínio interessante. Você já deve ter assistido mais do que um filme exatamente assim, né? O filme descreve alguém num corredor da morte, está esperando a execução. E aí chega o advogado e diz: olha, o teu caso vai ser julgado pela Suprema Corte. Olha aqui para mim, isso é bom ou é ruim? Eu vou botar isso no teu caso agora, hein? Você está no corredor da morte. Vai ser executado amanhã de manhã. Tudo bem? E aí chega o teu advogado e diz assim para você: olha só, a Suprema Corte vai analisar o teu caso hoje à noite. Pergunto para você, isso é bom ou é ruim? Eu acho que é bom. Isso é ótimo. Por que é ótimo? Porque é sinal que encontraram alguma coisa. Companheira, condenado você já está. E a execução também. O que a Suprema Corte pode fazer? Condenar você? Não, isso você já está condenado, cara. O que a Suprema Corte pode fazer? Pode absolver. Não é assim que é o filme? O sujeito vai lá e tal, e entra com apelação, e vai lá, e pá, e no final o desgraçado morre, né? Mais ou menos assim. Passa aquela angústia danada para ver se a Suprema Corte vai absorver, né? Absolver, não absorver, e o sujeito acaba morrendo no final. Agora, vamos trazer isso para o lado espiritual. Nós estamos todos condenados à morte. Você tem alguma dúvida? Se não for pela morte, se não for pela volta de Jesus, o que vai acontecer conosco? Mais uns 10 anos, mais uns 50 anos, e eu vou chutar alto uma barbaridade, mais uns 80 anos, não tem ninguém nessa sala vivo se Jesus voltar. Ou eu estou falando alguma bobagem?
Para onde é que nós estamos indo? O salário do pecado é a morte. Portanto, nós já estamos condenados. E agora Jesus se oferece para ser teu advogado. Ele diz para você, olha, eu não cobro honorários, eu garanto a tua absolvição, e além disso, você vai receber vida eterna. O que você tinha que dizer? Onde é que eu assino? Onde é que eu assino? Onde é que eu assino, Senhor? Vou assinar com as duas mãos. Será que tem notícia melhor do que a de que você vai ser julgado por Deus? Sim ou não? Não tem notícia melhor. Porque olha só, eu vou repetir aqui. Se você não percebeu, você está condenado à morte. E eu estou falando literalmente. Jesus não voltando em 50 anos, nós estamos mortos. Então a morte já está garantida para nós. Ah, não, eu tenho medo do juízo de Deus, porque Deus vai me condenar à morte. Não, condenado à morte você já está, tia. O juízo de Deus é ótimo por quê? Para a salvação. Porque no juízo de Deus está a tua única esperança de absolvição, salvação. Percebeu? Portanto, nós temos que parar com essa bobagem de ter medo do juízo de Deus. Não. Que Deus nos julgue. Deus vai nos julgar de acordo com o que nós somos? Não vai. Do mesmo jeito que não julgou Davi do jeito que ele era. E olha que coisa bonita sobre Davi. No final a Bíblia acaba dizendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Uau! É só Deus mesmo para dizer algo como isso, sem parecer uma barbaridade, uma blasfêmia. Tudo bem? Portanto, pessoal, se você tem Jesus como teu legítimo advogado, não se preocupe, o juízo não é problema para você. Se você ainda não tem, o que está faltando? Não tenha medo do juízo nem investigativo, nem o juízo executivo de Deus, porque se você escolheu Jesus como Salvador pessoal, para você a segunda morte não vai ter nenhum impacto. Que Deus ajude você a viver um dia de cada vez, tendo a certeza de que o teu caso tem solução, porque você tem um advogado que nunca perdeu uma causa. Feche os olhos e vamos orar. Bondoso Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de saber que, apesar das nossas muitas limitações, dos nossos muitos problemas, o Senhor, na sua infinita misericórdia, é capaz de perdoar todos os nossos pecados. Humildemente te pedimos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos absolva e que pela tua misericórdia o Senhor nos considere dignos de voltar a participar do universo perfeito conforme era quando o Senhor criou. Amém. Volta logo para nos buscar, Senhor. E até esse dia chegar, o Senhor nos guarde do mal, por Jesus. Amém. Amém. Vai com Deus, bom restante de semana.